Meus irmãos, nós celebramos hoje o chamado Domingo do Bom Pastor, precisamente porque escutamos a proclamação deste evangelho em que Jesus se reconhece, ou melhor, se apresenta como o bom pastor. E por que, meus irmãos, Jesus é o bom pastor? Nós estamos ainda escutando o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, na primeira leitura. É a continuação da leitura do domingo passado, da primeira leitura do domingo passado. E hoje escutamos São Pedro dizer que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Meus irmãos, Jesus é o bom pastor. Nós podemos de fato reconhecer que Ele é o nosso bom pastor, porque Ele foi capaz de dar a sua vida por amor a nós. Jesus, meus irmãos, Ele, como eu já tentei meditar várias vezes com a comunidade, desde a Semana Santa, uma vez ou outra durante o tempo de Páscoa, Jesus não mede esforços para provar o seu amor para nós. Ele é capaz de dar a sua vida, de derramar o seu sangue. Ele é capaz de ir até as últimas consequências para que eu e você tenhamos essa certeza, essa segurança, que temos um Deus que é próximo a nós, um Deus que se importa conosco, um Deus que dá a vida por amor a nós. Então, o Pai exalta Jesus, Deus constitui-o como Senhor e Cristo, porque de fato Ele é, e nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Messias, que Ele é o nosso Deus, pela sua bondade, pela sua vida dada a nós por amor. E diante de um amor assim, diante de uma doação tão grande, diante desse compromisso que Jesus tem para conosco, meus irmãos, e tendo escutado esse anúncio de São Pedro, nós devemos nos perguntar como se perguntou aquele povo. Então, vamos retomar. Pedro diz que o Jesus que foi morto por aqueles, que o Jesus que foi morto pelos judeus, é o Senhor e Cristo. Então o povo pergunta: irmãos, o que devemos fazer? Se nós reconhecemos que Jesus nos ama tanto, que Ele é o nosso bom pastor, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele nos ama, nós devemos fazer como esse povo que se volta para Pedro e para os demais, pergunta para eles: bom, diante disso, sabendo disso, reconhecendo o amor de Deus por nós, eu repito, a doação que Ele faz para nós, o compromisso que Ele tem conosco, o que eu tenho que fazer a partir disso? Tá bom, eu entendi, Jesus é o bom pastor, o pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, o pastor que nos ama até ser capaz de derramar o seu sangue, isso eu entendo, mas o que eu tenho que fazer a partir disso? Como é que isso toca a minha vida e transforma a minha vida? O que eu tenho a ver com isso? Meus irmãos, São Pedro não pensa duas vezes em responder. Sendo interpelado, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. A consequência da fé é a conversão e o batismo. Vejam, Pedro responde essa pergunta: você crê em Jesus? Você reconhece que Jesus é Deus? Você é agradecido pelo fato dele ter dado a vida dele por você? Sou. Bom, agora faça a sua parte. Se converta e peça o batismo. E seja batizado e viva como um batizado. Essa é a nossa parcela de contribuição. Essa é a nossa parte. A conversão e viver o batismo. Reparem aqui, meus irmãos, isso eu já falei várias vezes, mas eu não vou me cansar de repetir.
Nós que somos cristãos, nós que temos fé em Jesus Cristo como Deus, não vivemos apenas pela fé que achamos que temos. A nossa fé é comprovada, a nossa fé é encarnada pela vivência dos sacramentos. Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. O que é ser batizado em nome de Jesus? É receber o batismo que Jesus mandou os apóstolos fazerem, como está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Batizai-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque tem gente aí que, tem que ser batizado no nome de Jesus, então tá bom. Não. O batismo no nome de Jesus é o batismo que Jesus mandou realizar. E qual foi o batismo que ele mandou realizar? Está lá em São Mateus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é ser batizado no nome de Jesus. Esse é o batismo válido, o batismo verdadeiro. O batismo que usa a água e a forma. Rebolar água na pessoa, mergulhar a pessoa na água e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus mandou eu fazer, para o perdão dos pecados. Vejam que está unido à celebração do batismo, o perdão dos pecados. Nós, meus irmãos, que temos fé em Jesus Cristo, precisamos obedecer a sua palavra integralmente e não só nas partes que nós queremos. E se nós queremos obedecer a Jesus, receber o perdão dos pecados, é preciso que, como sinal do arrependimento dos nossos pecados e da fé, da adesão à fé em Jesus, nós passemos pelo batismo. Sacramento não é qualquer coisa. Sacramento não é um símbolo, um ritual de passagem, somente. Sacramento é uma realidade que acontece na nossa vida. Quando você foi batizado, quando você traz o seu filho para ser batizado. Nesses últimos 15 dias, a nossa paróquia recebeu, se eu não me engano, 24 novos católicos pelo batismo. O que aconteceu na alma daquelas crianças? Ainda que sejam bebezinhas de colo, de meses, como algumas eram, o pecado original foi lavado, foi perdoado, foi tirado, foi apagado. E ela foi acolhida como filha de Deus, membro da igreja, herdeira do céu. É isso que acontece na nossa alma, ainda que os nossos olhos não vejam. Ainda que os nossos olhos não vejam Jesus sobre o altar, Ele se faz presente pelo pão e pelo vinho. Nós temos que acabar com essa história de só acreditar no que os nossos olhos podem ver. Porque Deus, que é a verdade, Deus que existe, nós não conseguimos ver com os nossos olhos. E Ele não deixa de existir por causa disso. Pois bem, meus irmãos, repito, a fé deve nos levar para o batismo. Conversão e vida sacramental. Conversão e vida sacramental. Mudar de vida. Lá embaixo, na mesma leitura, São Pedro termina, né? Pedro lhes dava o testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Salvai-vos dessa gente corrompida. Então quer dizer que nós somos melhores, que nós somos superiores, que nós somos mais bonitos e mais cheirosos? Não, meus irmãos. Nos salvar dessa gente corrompida é saber escolher o caminho certo. O caminho de Jesus, o caminho de salvação. Não é nos achar superiores, mas saber que somos diferentes. A nossa fé nos obriga a uma vida diferente, a um comportamento diferente. Por isso, salvai-vos dessa gente corrompida. Ou seja, se separem dessas pessoas que querem viver no pecado. Não, nós queremos escolher a vida que Jesus tem para nós, o caminho que Ele tem para nós, o caminho que Ele é para nós.
O caminho de Jesus, meus irmãos, é o único caminho que nos leva à salvação. Nós somos esse povo que constitui o rebanho de Jesus. Mas é muito interessante no Evangelho, como Jesus é tudo. Jesus é o pastor, Jesus é o porteiro, Jesus é a porta. Depois retome o capítulo 10 do Evangelho de São João. Ele é tudo, porque de fato porque Ele é Deus. Ele diz, né, eu sou o porteiro que abre, eu sou a porta pela qual passa, eu sou o pastor que as ovelhas reconhecem a voz. Ele é tudo na nossa vida. Nós precisamos dele para tudo. Se ele nos falta, meus irmãos, nós não somos nada, nós não temos nada, nós não vamos para canto nenhum. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso amor. Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ou Ele é tudo para nós, ou Ele é tudo na nossa vida, ou a nossa vida inteira está pautada nele, em Jesus. Ou de fato Ele não é o nosso Deus, Ele não é o nosso Senhor. Nós só encontramos vida verdadeira nele, meus irmãos, em Jesus, sendo Ele, reconhecendo nele, depositando nele o nosso tudo, as nossas esperanças, a nossa alegria, o nosso presente, o nosso futuro. E Ele diz que é o pastor que nos dá a vida. Que vida é essa que Ele está tratando aqui, meus irmãos? É a vida eterna. Nós não podemos nos contentar com nada menos do que isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nós, meus irmãos, portanto, temos que viver esta vida voltados para a eternidade, voltados para o céu. E não com a cabeça baixa, e não com a vida pequena. Agora, essa vida grande, superior, eterna, só Jesus pode nos dar. Nós não conseguimos a força da nossa inteligência, da nossa capacidade de trabalho. Não, meus irmãos. Ela é dada a nós, ela é ofertada a nós. Nós não conseguimos alcançá-la sozinhos. Nós dependemos de Jesus para termos essa vida em abundância. Mas eu repito, para alcançarmos essa vida, é preciso que nós nos submetamos a Deus, que nós nos convertamos, abandonemos a vida velha, né? Nos salvemos da gente corrompida. Escutar a voz de Jesus, escutar a voz do pastor, é escutar a voz da sua palavra, é escutar a voz da igreja, é nos submeter àquilo que Ele tem e quer para nós, com alegria e disposição. Nos converter, meus irmãos, nos converter ao Senhor, sermos dóceis a Ele, como escutamos nesse primeiro versículo do Salmo, na primeira estrofe do Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Confiar em Jesus, confiar que o caminho que Ele nos leva é o caminho dos prados verdes, o caminho da segurança, o caminho do repouso, o caminho do descanso. Confiar em Jesus e não em nós mesmos, meus irmãos. Depositar nele a nossa esperança. Ainda que tudo pareça dar errado, ainda que você tente fazer o certo, mas as coisas que vêm até você, né, não correspondem ao modo como você se comporta. Vocês repararam como a segunda leitura ela é tão confortante para nós? Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis, por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. Porque Cristo também viveu assim. Ele nos deu exemplo. Muitas vezes, e muitas vezes acontece isso conosco, meus irmãos. Nós fazemos o bem, nós somos generosos, nós praticamos a caridade cristã, mas parece que o que volta para nós não corresponde com aquilo que a gente dá. Não nos desesperemos, suportemos
os males que se acercam de nós, que vêm até nós, porque Cristo suportou, porque Ele aguentou, porque Ele passou por essas coisas. Cristo que só amou, Cristo que só ensinou a bondade, Cristo que acolhia a todos aqueles que o cercavam, recebeu o que recebeu. Como nós podemos querer ser melhores do que Ele? Entendem? A vida do cristão é isso, meus irmãos. É olhar para Jesus e dele receber o conforto, e dele receber as respostas, e por ele ser consolado. Esse mundo velho vai nos maltratar, não vai nos compreender, vai nos rejeitar. E não é por isso que nós vamos deixar de ser bons, de ser caridosos, de ser generosos, de amar e servir a Deus. Não! Respondamos o mal com o bem. Demos a outra face. Sejamos generosos como Jesus foi. Aprendamos dele no alto da cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa é a vida do cristão, meus irmãos. Essa é a vida do cristão. Nesse domingo do Bom Pastor, peçamos a Jesus que nós sejamos capazes de reconhecê-lo na vida cotidiana. Mas também peçamos a Jesus, meus irmãos, que Ele envie bons pastores e santos pastores à sua messe. E nesse domingo, de forma muito particular, nós devemos rezar pelas vocações sacerdotais. Pedir a Deus que mande mais vocações, mais jovens para entregar a sua vida a Jesus, para viver a vida de Jesus, para seguir de perto os seus passos. A nossa igreja precisa de sacerdotes, meus irmãos. Eu estava ontem à noite conversando com o padre da paróquia de São Pedro, que estava em viagem, estava no avião vindo para cá, e combinando algumas coisas com ele, e eu estava querendo ajeitar umas coisas, ele dizia, não, padre, essa semana não vai dar não, porque eu chego domingo em Boca do Acre, de terça a sexta estarei no Rio Inauni. Veja, eu estava dizendo, mas o senhor nem chegou de férias, já deve estar cansado, né? Porque só em saber que vai passar 4 dias dentro de um barco no rio, nós precisamos de pastores, meus irmãos, para dar assistência ao povo de Deus, para viver a vida de Jesus. Como as nossas comunidades são carentes da presença do Padre, para que o Padre possa fazer aquilo que só Ele pode fazer: perdoar os pecados, batizar os nascidos, abençoar os matrimônios, consagrar o pão eucarístico. E é das famílias de vocês que sairão os padres, é da generosidade de vocês, é da formação, da catequese, do ensino que vocês derem aos filhos de vocês, que sairão os sacerdotes, para dar assistência ao povo que está cansado e abandonado por falta de pastores. E rezar também por aqueles que já são sacerdotes, para que nós sejamos santos, para que nós correspondamos com generosidade ao grande presente, ao grande dom que Deus nos confiou, para que nós não sejamos preguiçosos, para que a gente seja capaz de realmente dar a nossa vida, e não bater com a porta na cara dos fiéis, que procuram ajuda, que procuram consolo, que procuram sacramentos, para que os padres que já existem, para que os padres que já são ordenados, vivam o seu ministério com ardor, vivam como Cristo viveu, uma vida toda para fora, uma vida doada, uma vida ofertada, entregue, porque essa é a vida do padre, meus irmãos. O padre não existe para si, o padre não existe para descansar, para estar bem, para poder ficar reservado num canto. O padre existe para se doar, para se dar, para se entregar, para esgotar a sua vida inteira como Cristo a esgotou. Um padre, meus irmãos, é um homem para o outro, é um homem para fora, é um homem doado, um homem sem reservas, que dá o seu tempo todo, a sua vida toda, a sua paciência inteira, ainda que seja pouca, para o serviço de Deus, para o cuidado das ovelhas. Rezemos pelos sacerdotes que têm uma missão tão alta, para que eles não se percam, para que nós não nos percamos, para que nós não desviemos o olhar de Jesus, o único que pode dar sentido ao nosso ministério. Infelizmente aqui no Brasil, meus irmãos, de tempos em tempos, a cada 15 dias, um mês, nós temos notícia de um padre que sumiu, de um padre que se matou, de um padre que deixou o ministério. Rezemos pelos sacerdotes. Nós precisamos da oração de vocês. Nós precisamos que as famílias de vocês sejam as nossas famílias. Como você reza pelo seu filho, como você se importa com o seu pai, reze pelos sacerdotes, para que nós sejamos capazes de tão alta missão,
tão superior às nossas forças físicas, intelectuais, espirituais, para que nós sejamos capazes de viver a vida de Jesus, porque a messe é grande e os operários são poucos. Mas o que Jesus termina dizendo? É preciso pedir ao dono da messe que mande operários. É preciso que mais vocações nasçam na nossa paróquia. É preciso que mais jovens estejam com o coração tão inflamados, unidos ao de Deus, que queiram já na sua juventude se consagrar a Ele, dar os melhores anos da sua vida para a formação interna no seminário, gastar a sua vida para que mais homens e mais mulheres conheçam, amem e sirvam nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos a Deus que a nossa paróquia seja um celeiro de vocações, que muitos jovens, por amor a Jesus Cristo nosso Senhor, queiram dar a sua vida pela salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.